Olá, eu sou Roberto Pires, este é o Seu da Hora que está começando. Na edição de hoje você confere detalhes do debate entre os candidatos a prefeito de Fortaleza. Também vai ver uma entrevista com a candidata a prefeita de Cascavel, região metropolitana de Fortaleza. E também vai ver assuntos nacionais em instantes. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A nossa entrevistada hoje é uma mulher contadora, atual vice-prefeita de Cascavel, Paulinha Dantas. Candidata Paulinha Dantas, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda, obrigada, Roberto, bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade do Grupo TV União, a você, Roberto, de estar aqui nesse momento, tendo a possibilidade de conversar um pouquinho com os nossos irmãos e irmãs cearenses e, de uma forma muito especial, conversar com você, cascavelense. A senhora atualmente é vice-prefeito do município de Cascavel, já foi secretário de turismo, já esteve na área de desenvolvimento de Cascavel, é contadora, mas quer ser prefeita. Por quê? Bom, desde muito cedo eu acompanhei os meus pais na política e cresci nesse ambiente, assistindo os meus pais desenvolvendo trabalhos sociais para o nosso município. E com isso, toda essa trajetória dos meus pais me deu um forte desejo de poder ajudar a transformar para melhor a vida das pessoas. E eu ingressei na política aos 25 anos de idade, onde eu estive vice-prefeita por 3 mandatos, o qual eu tenho muita honra e sou muito grata ao povo da minha cidade por essa oportunidade. Foi uma experiência excepcional, foi uma experiência onde eu me tornei uma pessoa mais humana, uma pessoa mais disposta a sempre ouvir atentamente as demandas, as necessidades da nossa gente. O município de Cascavel tem muitas demandas, é um município muito extenso. A senhora que já esteve como secretária de turismo e atualmente é vice-prefeita, tem muita experiência, isso é inegável. Para o turismo, vamos começar pelo turismo. Qual é a proposta da candidata Paulinha Dantas? Bem, antes de a gente falar aqui em plano de governo, né, é bom frisar que o nosso plano de governo, ele nasceu efetivamente do povo. Nós fizemos várias reuniões, várias rodas de conversa para que nós pudéssemos trazer para o nosso plano de governo o sentimento mais sensível, mais assertivo possível. Mas, além de trazer no nosso plano de governo as nossas propostas, o mais importante é aplicar de forma efetiva, de forma eficaz, de forma responsável e transparente os recursos públicos, as propostas que nós estamos nos comprometendo. Mas, veja bem, Cascavel é um município que está praticamente a 60 quilômetros de Fortaleza, é um município que tem um potencial enorme. Nós temos sol, nós temos praia, aliás, uma das melhores praias do Ceará, não é? Umas piscininhas naturais que são maravilhosas. Nós temos 5 praias, Balbino, Caponga, Águas Belas, Barra Nova e Barra Velha. Nós temos um potencial cultural, artístico,
artesanato, e nós estamos muito bem posicionados geograficamente, não é? Mas eu ainda deixo muito a desejar como é que Cascavel, com todo esse potencial, ainda não foi capaz de ter um gestor que tem uma visão do turismo como uma atividade econômica geradora de emprego e renda. E no nosso plano de governo, nós iremos primeiramente capacitar. Nós precisamos, para falar em turismo, nós precisamos capacitar toda a rede hoteleira, todo o trade turístico, os jovens, para que eles possam realmente prestar um serviço de qualidade. Para além disso, nós precisamos dotar a nossa cidade de uma infraestrutura turística, embelezando, deixando mais atrativa, buscando parcerias público-privada para que os setores, para que os empresários de restaurantes, de hotéis possam realmente vir se instalar aqui no município de Cascavel. Mas, para além disso, nós precisamos também desenvolver uma política de marketing. Nós precisamos, você chega no aeroporto em Fortaleza, não tem nada, não tem um painel falando das nossas praias do nosso município de Cascavel, da beleza das nossas praias. A gente encontra, não é, de Jericoacoara, que é uma excelente praia, de Canoa Quebrada, mas Cascavel realmente deixa muito a desejar. Então, no nosso plano de governo, passa por essa questão, pela capacitação, pelo investimento em infraestrutura, pela segurança, porque o turista, quando ele vai para uma cidade, ele quer ter a segurança de que ele vai estar ali no local atrativo, no local seguro para ele levar a família dele. E aí a gente precisa ter uma guarda municipal mais efetiva, aí a gente precisa ter a presença, não é, também de guardas na área do turismo, nos nossos litorais. Candidata Paulinha, é preciso resgatar uma polêmica em torno do acesso de ônibus de turismo a Caponga. Inclusive, causou uma manifestação no período recente. Como é que a senhora pensa em resolver o acesso dos ônibus de turismo para Caponga, por exemplo? Olha, eu vejo que é preciso ter um estudo de capacidade turística de cada praia, para que a gente possa saber se há realmente condições de receber os nossos visitantes, os nossos turistas. O que não pode, aí a gente tem que preparar as praias e dotar de infraestrutura em uma área onde possa ter o estacionamento dos ônibus, uma área reservada, para que a gente não proíba, não é? Vamos dizer assim, para que não haja esse clamor que houve realmente em algumas praias da nossa região. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que existem muitas pessoas, que existem muitos empreendedores que precisam também, até por uma questão social, ter a sua renda. Agora a gente tem que fazer isso de uma forma muito organizada, porque isso é um tema sensível. Então a gente tem que dotar, isso é um público, que são o público dos turistas, dos ônibus, a gente tem que dotar uma área, determinar uma área específica para receber esse público e dotar sim de infraestrutura. Candidata, Cascavel tem uma tradicional feira aos sábados, que movimenta, que gera trabalho e renda, mas que precisa expandir. O que a senhora pretende fazer pela feira e pelo centro de Cascavel? Olha, a feira de Cascavel, eu sempre gosto de visitar, sou muito bem recebida, inclusive neste sábado passado eu estive lá com o nosso grupo e as pessoas sempre nos recebem muito bem. Mas assim, eu vejo ainda com muita tristeza a feira do município de Cascavel no tocante à questão de tratamento com os permissionários. Por quê? Porque nós pretendemos organizar a feira do município de Cascavel, é preciso embelezar, é preciso organizar por setores, mas é preciso também tratar bem as pessoas. Eu acho que não é com truculência que você organiza uma feira, que você organiza um mercado, porque aquelas pessoas, elas tiram o sustento dali.
não é? Então, a gente tem que tratar bem, tem que organizar, mas, primeiramente, tem que acolher essas pessoas. Eu vejo que precisa modernizar a Feira de Cascavel. Em que sentido? A Feira de Cascavel, o mercado, os mercados, eles precisam estar mais modernizados, eles precisam estar, as pessoas se sentirem mais livres, mais à vontade, ter uma higienização adequada, a serviço de hidráulico, de energia, a questão dos sanitários, com maior higienização mesmo, não é? A questão das bancas, setorizar bancas, mas bancas direitinhas, bonitinhas, porque a gente vê aí, a gente tem caminhado, tem viajado, a gente tem visto em outros municípios que é perfeitamente possível embelezar a feira, expandir, e só quem vai ganhar é o município de Cascavel. Candidata, a senhora é contadora, então a gente presume que vai saber fazer um planejamento. Como é que a senhora vai tratar o orçamento anual do município de Cascavel e a relação com a Câmara Municipal de Vereadores? Olha, o orçamento é uma peça fundamental, não é? Ela quem vai dar as diretrizes, elencar as prioridades da gestão. Nós vamos, claro, poder priorizar aquelas áreas que nós estamos identificando que são as de maiores necessidades do nosso município, principalmente voltada à questão da saúde, a questão do esporte, a questão da educação, enfim, a geração de emprego e renda. Mas nós vamos sim fazer um orçamento participativo, nós vamos aplicar os recursos com transparência, e assegurar que cada cascavelense ele tenha a certeza de onde está sendo aplicado a verba que está no orçamento. A relação com a Câmara de Vereadores, eu tenho muito respeito, não é, por qualquer que seja o poder, inclusive isso é constitucional. Os poderes, eles são harmônicos, são independentes. E a nossa relação que nós precisamos em Cascavel é ter uma relação institucional baseada no bem do povo, no bem da coletividade, visando projetos que venham atender à coletividade e não a interesses pessoais, mas que haja também um diálogo, porque eu entendo que a política, você tem que dialogar, você tem que conversar, você tem que construir soluções. Muitas vezes, às vezes as pessoas entendem, alguns políticos, né, e eu lamento, que acha que a Câmara tem que estar ali subserviente a um prefeito. Eu entendo que não. Eu entendo que a Câmara de Vereadores é a casa do povo, é onde se discutem as melhores alternativas, as melhores propostas, aonde há muitas vezes discussões acaloradas, mas elas são necessárias dentro de um respeito, mas sempre sem perder o foco, visando a coletividade. Então a nossa relação vai ser de diálogo, de respeito, e quem conhece a Paulinha sabe que a Paulinha é uma pessoa que é de diálogo, e quero ser uma prefeita de Cascavel pautada, nossa gestão pautada pelo acolhimento, pelo diálogo, ouvindo as pessoas, que é o mais importante. Olha, Paulinha, candidata Paulinha, nós acompanhamos o Ministério Público exigindo o funcionamento da UPA de Cascavel. Até então havia um hospital filantrópico que, a partir do surgimento da UPA, deixou de ter atenção, a parceria com o poder municipal. Aí eu lhe pergunto, nós temos ali as UPAs nos distritos, os postos de saúde, mas qual o retrato que a senhora vê e projeta para Cascavel na área da saúde? Olha, a saúde é um dos temas, dos assuntos que nós identificamos que é uma das maiores necessidades hoje de Cascavel. E não é só em Guanassés, não é só na Caponga, isso está generalizado. Eu acredito que nós precisamos fazer chegar a saúde de verdade a quem precisa. Nós precisamos, uma das primeiras... o que está na nossa proposta, nosso plano de governo, primeiramente, é reabrir os postos de saúde das pequenas localidades. As pessoas hoje que estão na zona rural estão sofridas. Eu digo porque eu tenho visitado o município como um todo e tenho escutado das pessoas essa dificuldade que tem para se conseguir consulta, para conseguir uma ficha, para atendimento, para
fazer exames, são filas quilométricas. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos essas filas de exames, nós precisamos reabrir esses postos de saúde na zona rural para que as pessoas possam ter esse acesso, reestruturar. Nós precisamos, para além de tudo, equipar e melhorar a infraestrutura da UPA, não é? Nós precisamos, hoje em Cascavel, como você falou, tem um hospital filantrópico, que realmente esse convênio foi cortado, mas eu pretendo reativar esse convênio, porque eu acredito que é mais um equipamento que se coloca à disposição para a população de Cascavel. Ele está muito ali, está localizado no centro, é um hospital realmente que faz parte da história do município de Cascavel, precisa realmente de um readequamento, mas eu acredito sim que é possível. Para além disso, nós vamos também construir o Hospital Municipal em Cascavel. Nós pretendemos por quê? Porque Cascavel já tem mais de 80 mil habitantes e Cascavel cabe sim ter um hospital municipal. Nós temos também, uma das nossas propostas para a saúde é o remédio em casa. O remédio em casa, todas as pessoas que são hipertensas e diabéticas, elas vão receber o remédio na sua casa, em sua casa. Por quê? Porque isso evita o fluxo, o deslocamento, principalmente de pessoas idosas. Muitas vezes essas pessoas vão aos postos de saúde, vão às UBSs e não tem, vai com um problema e volta com dois, porque não tem o medicamento. Nós vamos também criar uma central móvel para que aquela pessoa que está distante da sede, que sentiu mal, sentiu algum problema de saúde, precisa se deslocar até a sede do município, possa também ter esse acesso, esse serviço de forma gratuita. Porque hoje a realidade que nós estamos constatando no município é que muitas vezes as pessoas precisam tirar um dinheirinho, R$50, R$30, R$100, R$200, para se deslocar ao município com algum problema de saúde. Tem que contratar um carro, pedir favor a alguma pessoa, ao vizinho. E a gente quer de vez acabar com isso. O que eu fico muito assim, o que me deixa triste nessas andanças nossas, é porque eu vejo que entra prefeito, sai prefeito e os problemas, eles são praticamente os mesmos, eles se repetem. É a falta de medicamento, é a falta, a pessoa tendo que pagar para poder se deslocar a um hospital, a uma UPA. Então, assim, são filas quilométricas de exame, então isso me deixa muito triste. Mas eu acredito que com força de vontade, com aplicando os recursos corretamente, fazendo uma política diferente para que a nossa população realmente seja bem assistida. Porque eu entendo que as obras elas são super importantes, né? Nós tivemos agora várias UBSs, a UBS da Caponga que está em construção, a da Barra Nova foi entregue, ótimo, maravilhoso, até porque nós temos que celebrar as conquistas. As conquistas elas têm que ser celebradas, elas têm que ser permanecidas e aprimoradas. Mas também nós precisamos cuidar das pessoas. Candidata, para a educação, qual é a proposta se a senhora for prefeita? Olha, a educação de Cascavel, ela tem avançado, não é? Tem avançado. Mas eu não posso aqui ser injusta. Mas eu acredito que primeiramente a gente precisa valorizar os profissionais. A gente precisa valorizar os profissionais que estão à frente da educação, que estão na sala de aula. E eu sempre me questionei por que um professor contratado, ele não tem o seu direito reconhecido, pago, o seu direito de férias e 13º salário. Então, na nossa gestão, o professor contratado, ele vai ter esse direito. Uma outra questão que já está assegurado por lei, assegurado por lei, é o direito dos professores a 1/3 do planejamento na carga horária. Então, eu quero também, nós vamos assegurar esse direito a você que é professor do município de Cascavel. Nós precisamos ampliar também, vamos ampliar a educação integral.
porque é super importante nós termos o aluno dentro da escola, porque dentro da escola o aluno ele está ali, ele está bem assistido, ele está com a alimentação. Nós precisamos também garantir uma alimentação saudável, nutritiva, pautada para que essa juventude, as crianças, elas possam ter no futuro, evitar problemas de saúde, porque quando a criança, a gente cuida dela na infância, na primeira infância, certamente com alimentação nutritiva, com certeza vai minimizar os problemas de saúde pública lá na frente. E a gente tem que pensar nisso também. Então, a gente precisa valorizar os profissionais, como eu já falei, assegurar esse direito do texto do planejamento, a ampliar a educação integral no nosso município, garantir que a merenda seja de boa qualidade. Nós precisamos fazer essa conjuntura. E eu também penso muito, e está no nosso plano de governo, também disponibilizar, já que nós estamos numa região turística, cursos de capacitação de língua estrangeira, ou inglês ou espanhol. É preciso a gente preparar a nossa gente. Ah, Paulinha, mas isso daí é mais para frente, sei o quê. Não, a gente tem que preparar agora para a gente ver essa geração daqui a 10, 15, 20 anos já está aí certamente bem mais preparada do que hoje está. Candidata, falando do tamanho do município, nós temos ali Cristais, Guanassés, temos uma área muito ampla. Qual é a proposta para a área rural de Cascavel? Olha, nós precisamos, Cascavel é um município realmente extenso, é um município, nós temos litoral e nós temos sertão, Choró, não é? E o que é que nós precisamos? Uma das nossas propostas eu vou falar um pouquinho da infraestrutura e vou falar um pouquinho de mobilidade, tá bem? Da infraestrutura, nós precisamos realmente preparar as nossas estradas para ter o melhor acesso, né? Eu estive no Coqueiro, realmente precisa ainda de muito investimento, da Lagoa de Guanassés, ali para aquela região de Guanassés, Lagoa de Souza, o Choró Serrote. A gente precisa ainda muito no município de Cascavel investimento em pavimentação. Foi feito já alguma coisa, sim, foi feito, mas nós precisamos ainda avançar, nós precisamos melhorar. Cascavel não pode retroceder, tem que avançar. Nós estamos também com uma proposta no nosso plano de governo, que é buscar a interligação entre os distritos. Paulinha, como é que funciona isso? Nós vamos criar o transporte público entre as comunidades, entre os distritos, de forma gratuita. Por que surgiu essa necessidade? Por que surgiu essa proposta? Porque por onde eu passei, muitas pessoas nos relataram que precisam, muitas vezes, Paulinha, a gente precisa tirar aqui do nosso orçamento, que já é tão minguado, que já é tão curto, a gente precisa aqui ir tirar R$30, R$50, enfim, algum valor para se deslocar, muitas vezes para Guanassés, para Caponga, para Cascavel, enfim, nós queremos ofertar esse serviço ao município de Cascavel. Eusébio já faz isso, Eusébio já tem esse serviço e eu quero fazer isso em Cascavel porque eu acredito que nós estamos aqui, eu estou aqui para atacar na ferida, na raiz, aonde está doendo em você, cascavelense. E eu sei que você precisa disso, você precisa de um melhor, de um ambiente mais acolhedor. Nós precisamos elevar o nível de qualidade de vida de cada família cascavelense, principalmente das pessoas mais humildes, que vivem com um orçamento mais apertadinho. Nós precisamos reduzir essa desigualdade social. Não é? Candidata, juventude e geração de emprego, já que nós sabemos que a demanda, o anseio da população de Cascavel é por esse tema. É verdade. A geração de emprego também é um tema que é gritante no nosso município, né? O que é que eu tenho visto? A minha experiência diz que, escutando relatos de pais, de mães, eles têm os filhos,
Eles estudam, quando terminam os estudos ou estão para terminar, os jovens não, as mães, perdoe, as mães, os pais ficam numa ansiedade porque não sabem qual vai ser o futuro daquele filho. E aqui nós estamos com o projeto para capacitar, inserir esse jovem no mercado de trabalho. Porque eu acredito, se a gente não cuidar dessa juventude, muitas vezes vai caminhar para caminhos que não são saudáveis. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso através do esporte. O esporte, através do esporte, a gente cuida principalmente do cidadão. Você disciplina esse jovem ele fica com mais empatia. E a gente precisa também, através do esporte, descobrir novos talentos. E aí, falando aqui um pouquinho do esporte, porque pega um pouquinho da juventude, a nossa proposta é fazer um mapeamento, diagnóstico dos esportes que já existem no município, dos mais desejados pela nossa juventude, de forma a o poder público estar mais presente. O que acontece hoje são jovens que muitas vezes fazem parte, não é, de um time ou de vôlei ou do futebol, mas que estão ali naquela humilhação, pedindo uma bola, pedindo uma rede da trave, o equipamento, o fardamento. Eu acredito que o poder público pode fazer isso e nós vamos fazer isso, nós vamos investir no esporte, porque o esporte é vida, o esporte é uma forma de inserir socialmente o jovem, de tirar o jovem das ruas. Nós precisamos ocupar a mente dos jovens, mas aí a partir daí a gente pode também buscar parcerias com times, com empresas nacionais, estaduais, internacionais, porque a gente pode, sim, hoje o mundo está todo interligado e a gente pode descobrir novos talentos no nosso município que vai trazer visibilidade também. Para a questão da geração de emprego e renda, eu acredito que Cascavel precisa de uma política assertiva de incentivo fiscal. Nós precisamos ter as empresas, captar novas empresas, o Distrito Industrial, captar novas empresas com incentivos fiscais, e aí envolve a ADES, o governo do estado e o município precisa dar segurança jurídica. O empresário, o investidor, quando vai para o município, ele não vai investir no município que o gestor amanheceu de cara feia, por isso não liberou uma licença. Não pode acontecer isso. Então, o município se quer atrair empresas, investimentos, seja em qual área for, seja em serviço, seja em loteamento, seja na área industrial, tem que transmitir, tem que assegurar a segurança jurídica para o nosso município. Mas também nós precisamos apoiar as empresas já existentes. Cascavel tem um polo também industrial de confecção, de lingerie, e que o município precisa apoiar essas empresas para que elas possam ampliar e, com certeza, gerar mais postos de trabalho no nosso município. Bom, eu queria chamar a atenção de vocês que cada candidato tem um plano de governo. Então, eu queria que a senhora candidata, que está com o seu plano de governo em mãos, me esclareça qual foi a pergunta que eu deixei de fazer para a senhora, que a senhora acha fundamental responder. Olha, eu agradeço a oportunidade. E, assim, uma das questões que não foi falada, nós vamos implantar um projeto de habitação. Então, Minha Casa Minha Vida Federal, nós vamos implantar um projeto semelhante ao Minha Casa Minha Vida municipal. Por que eu vou fazer isso? Porque por onde eu andei, eu vi até nos bairros próximos à nossa sede, do centro de Cascavel, eu vi moradias que não são dignas de uma família estar morando. Eu vi moradias de apenas um cômodo, reunir pai, mãe e filhos. Eu não quero ver essa Cascavel. Eu quero uma Cascavel com habitação digna para o nosso povo. E assim é uma forma de nós gerarmos emprego e renda também, porque as pessoas os pedreiros, os mestres de obra, essa gente vai ser também da nossa cidade. Nós vamos fomentar muito a economia do município e eu acredito muito também que nós estamos aqui para fazer
uma Cascavel diferente. O nosso maior objetivo é fazer com que as pessoas que muitas vezes estão desmotivadas, que estão descrentes da política porque não acreditam em político, e às vezes eu me sinto assim também, me sinto muito desmotivada quando eu vou na Caponga e quando eu estou caminhando ali e vejo ainda o problema de ruas no centro da Caponga, com falta de drenagem, que alagam, que as pessoas não têm sequer como adentrar nas suas casas. Então, eu também me sinto assim como você, cascavelense, como alguns de vocês. Mas eu quero dizer que nós temos sim, que nós temos que gritar, porque o que nos incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E nós precisamos gritar, mas gritar com tranquilidade, com serenidade, respeitando o próximo, sabendo que nós temos a melhor proposta para Cascavel, porque nós queremos sim, nós queremos fazer uma Cascavel diferente. Cascavel inicia, eu acredito que Cascavel precisa inaugurar um novo ciclo, um ciclo de prosperidade, um ciclo onde o povo realmente se sinta valorizado. E uma das nossas maiores propostas, para além de essas que estão aqui no nosso plano de governo, é fazer com que você, cascavelense, tenha a esperança de uma nova Cascavel. Candidata, agora é hora da senhora pedir o voto do eleitor de Cascavel. Olhando para a câmera 1, por favor. Bom, e minhas irmãs cascavelenses, Paulinha Dantas está aqui com o número 20. Eu conto com cada um de vocês no dia 6 de outubro. Nós estamos aqui apresentando uma campanha propositiva, uma campanha respeitando as pessoas. Não é a campanha do oba-oba, como a gente está vendo aí em Cascavel. É uma campanha com seriedade, com responsabilidade, com respeito, porque é assim que eu quero pautar a nossa gestão. Eu quero honrar o nome do meu pai, Jurandir Dantas, que trabalhou para as pessoas menos favorecidas, e é assim que nós vamos trabalhar. Cascavel, como eu falei agora há pouco, Cascavel precisa iniciar um novo ciclo, um ciclo de prosperidade, um ciclo de uma gestão acolhedora, um ciclo de uma gestão sem ódio, sem perseguição, onde as pessoas possam ser verdadeiramente livres para expor as suas vontades, os seus desejos, e que eles sejam respeitados. Então, a nossa candidatura representa mãos limpas e mãos livres para o povo de Cascavel. O meu muito obrigada. Conto com você, conto com o seu voto no dia 6 de outubro, votando no 20. Vamos agora para o pequeno intervalo. Bem, estamos de volta e agora na boa companhia do advogado Fabiano Távora. Fabiano, seja muito bem-vindo, a gente aqui está recebendo você com muita alegria e já lhe convidando a falar sobre a importância dos municípios e o que é realmente fundamental para os prefeitos, já que a gente está fazendo uma sabatina com os candidatos dos municípios da região metropolitana. Boa tarde a todos os ouvintes, mais uma vez aqui. É sempre um prazer participar desse programa tão sério e tão respeitado. Roberto, na verdade, o que eu acho que é importante para o prefeito é ele entender o problema do município. Nós temos aqui uma situação em que as eleições para prefeito e para vereador são as que são mais próximas da população como um todo. Então, o prefeito tem que entender qual é o problema do município e entender de bairro por bairro, de situações por situações, particularidades por particularidades. Ontem teve um candidato em específico, eu não vou falar o nome, mas que ele criticando que tem candidatos a prefeito em Fortaleza, que se soltar, se ele for para algum canto de Fortaleza, é capaz de se perder porque não conhece a cidade. Então, é muito delicada a situação. Ou seja, eleitor, quando for votar, seu primeiro critério, tá? Que o candidato realmente conheça a sua cidade. Então, isso vai facilitar quando ele for abordar, for tratar com esses problemas com os vereadores e com a própria população. Lembrando também, Fabiano, que tem muito município da região metropolitana que tem uma área rural.
Então a pessoa tem que saber o que é pescar, o que é plantar galinha, o que é plantar milho, ou ter algum secretário com capacitação técnica para esse... Olha, quando eu falo plantar galinha, é porque tem gente que não sabe a diferença entre plantar, entre distribuir o milho, e aí fica uma situação muito difícil. Quando eu quero chamar a atenção justamente de você para isso, porque você, por exemplo, a gente é advogado, Fabiano, vai para a Justiça Federal, aí tem lá o pessoal atrás do Fundo Rural, aposentadoria pelo Fundo Rural. Aí o juiz pergunta, qual é o calibre da enxada que você segurava? Quantos grãos de milho tem um sabugo de milho? Porque a pessoa vem lá com H e tem muito candidato que não sabe o que é transporte escolar, o que é administrar um município, o que é o básico para ter uma sala de aula adequada. Já pensou você chegar hoje no interior do Ceará, uma sala de aula que não tem ventilação ou que não é climatizada? Um absurdo, Fabiano. Sem dúvida. O que a gente verifica é que as escolas, esse tema foi muito bem abordado por você, que as escolas hoje, no que pese a melhoria que nós tivemos nos últimos anos, as escolas ainda deixam muito a desejar e as crianças, às vezes, muitas vezes, têm a situação difícil em casa, mas na escola não encontra o abrigo necessário e acaba acontecendo a evasão escolar. Nós temos aqui no Ceará, aí, graças a Deus, políticos que nos últimos anos trabalharam muito bem a educação. E isso aí não é característica de só um partido, mas a gente tem políticos realmente que se dedicaram a tentar mudar a educação no estado do Ceará, e isso é reconhecido nacionalmente. Então, nesse ponto da educação, que também é o ponto mais importante que você possa ter, a educação de qualquer povo, de qualquer população, é o ponto mais importante que os políticos devem cuidar. Então, no Ceará, nós estamos caminhando bem. Mas você abordou muito bem, porque existem ainda escolas que não têm estrutura mínima para receber os alunos. Quando a gente fala em estrutura mínima, não precisa ser nada de luxo, mas uma sala confortável, arejada, com a cadeira que seja ergonômica. Uma sala que tenha iluminação capaz do aluno poder ler e não prejudicar a visão. Uma sala de aula que possa ter um professor preparado para lecionar. Uma escola que tenha merenda escolar, mas que não seja uma lavagem, seja uma merenda de qualidade. Então, o que nós estamos chamando a atenção é que esse é o momento de você contratar o melhor candidato para cuidar do município. Ou não é um contrato de emprego, de trabalho? Não, sem dúvida a gente tem aí um contrato de 4 anos, tá? Então o prefeito e o vereador que você for votar, você vai estar contratando para que nos próximos 4 anos ele cuide do seu município, faça as leis e execute o orçamento ali referente àquele município. Seja para a educação, seja para a saúde, seja para a moradia e segurança pública. Você vai ter, uma das coisas que eu tenho percebido muito, Roberto, é o aumento da preocupação da população e o aumento, consequentemente, do debate que é feito em eleições municipais quanto à segurança pública, tá? Então, nós temos esse problema sério em todos os municípios do estado do Ceará e a segurança pública, no que pese que a competência não ser do município, nós temos aí o papel feito pela Guarda Municipal, que hoje, muitas vezes, tem que ser melhor aparelhada para ajudar a segurança pública, que é uma competência do Estado. Olha, eu quero agradecer a audiência da Francismeire Macedo, acompanhando diariamente o Da Hora. Quero agradecer a participação das pessoas que acompanharam a entrevista de Cascavel com a candidata Paulinha Dantas, Aldenora. Muito obrigado, Aldenora, por sua audiência. Para quem está no Balbino, para quem está na Barra Velha, para quem está no Alto Luminoso, na Jacarequara, na Barra Velha, Barra Nova, quem está em Cristais, Guanacés, a toda Cascavel. Se eu esqueci algum distrito, puxa minha orelha através do WhatsApp do programa. Em Maraguape, Paulo do Chicó, aqui acompanhando a gente, a Osmarina, Saulo Viana, a você é nosso convidado, você faz comigo o programa Da Hora.
pode perguntar também para o advogado Fabiano Távora, pode trazer o que foi importante. Roberto, Fabiano, desculpa, uma coisa que lembra muito a minha infância, Cascavel, é a praia da Caponga. Caponga. É, bastante conhecida e muito bonita, né, a praia. Caponga, Balbino, Patoque, aí vem Águas Belas. E aí a gente está procurando, são 3 candidatos em Cascavel. O candidato, o professor Cleito, marcou a entrevista dele para segunda-feira, próxima segunda-feira. A Paulinha Dantas foi hoje. E a terceira candidata é a Ana Fife, que estamos aguardando alinhar a data. Ela já prontificou se vir aqui ao programa da hora, mas ainda não está certo a data que ela vem. Ótimo. Então, o que nós, inclusive a Oneide Braga, nossa telespectadora querida Oneide Braga, está perguntando quando será a vez de Beberibe. A gente está aqui convidando todos os candidatos. Já temos para sexta-feira a candidata Emília Pessoa, que confirmou a agenda aqui conosco na TV União de Caucaia. Então a gente está convidando Caucaia, Maranguape, todos os municípios da região metropolitana, inclusive Beberibe, que tem ali uma candidatura, salvo engano, é do Paulo Dino, e a outra candidatura é da Michele Queiroz, que está disputando a reeleição. Deixa eu aqui também agradecer a audiência. Deixa eu ver aqui o nome, ó. É o Júlio Cedar. Aqui é Júlio Cedar ou Júlio César, acompanhando o programa da hora. Meu, muito obrigado, Júlio, pela sua audiência. E aí, olha, vocês sabem que político não pode fazer nada, só a digitação aqui não está muito boa, mas eu quero agradecer você que mandou a sua mensagem. Bom, a gente está falando, Fabiano, desse período que tem muita coisa que é concessão pública. Um box no mercado municipal, o transporte municipal, a iluminação pública, uma série de atividades. Mas, Fabiano, eu estou impressionado com a falta de fiscalização para a lei de uso e ocupação do solo e as calçadas. Calçadas aqui em Fortaleza, por exemplo, ninguém respeita mais. Constrói irregularmente, não dá manutenção. E o passeio público, a calçada, é a responsabilidade do proprietário do imóvel. Só que ele não cuida, a prefeitura não exerce o poder de polícia e a cidade está abandonada no quesito calçadas. Qual é a tua opinião? Você gosta de andar a pé? Eu gosto bastante de andar a pé e quem me conhece vai me encontrar muito ali pelo Cocó, o bairro do Cocó, andando ali pela adjacência ali do Iguatemi. Você aborda um tema que é muito importante para o munícipe, que é as calçadas, manutenção das calçadas, qualidade, tá? Construções irregulares. Gente, temos acidente, temos situações que muitas vezes causam problemas por construções irregulares ou por falta de manutenção nas calçadas. Então, esse é um problema típico, tá? De que deve ser resolvido pela prefeitura e por vereadores. Aqui em Fortaleza, realmente, fica muito caracterizado, fica muito claro essa situação de abandono de um ponto tão importante para a circulação dos munícipes, tá? Então, você vê que as calçadas em Fortaleza, tirando a área nobre, certo? Tirando a área nobre, porque na área nobre sempre os políticos cuidam muito bem, para como se fosse a vitrine do município, da cidade, mas tirando a área nobre, o que você vê, em geral, é o total abandono dessas calçadas aqui em Fortaleza. Fabiano, é justamente por ser na área nobre que eu estou chamando a atenção. A área nobre está abandonada. Imagine, Deus te abençoe e você tem a sua visão perfeita, tem a sua locomoção perfeita. Mas o cadeirante não consegue andar nas calçadas da área nobre, da Aldeota, do Meireles, do Cocó. Um cego não consegue. A cidade passou a ter uma série de painéis de LED. Eu não sei se é uma máfia do painel de LED, qual é o esquema que está dando tanto dinheiro. É muita grana para esse setor, Fabiano. A cidade está poluída visualmente, a cidade precisa discutir as calçadas, porque as calçadas são a maneira mais ecológica de locomoção. Ela vem a história livre de carbono, não polui o ambiente.
Então, por que não incentiva a caminhar? Você que é idoso, aí, tira o óculos, bota o óculos, não enxerga. Então, tem que ser seguro. E aí, Fabiano, eu quero convidar os arquitetos urbanistas para discutir, porque existe uma nomenclatura chamada arquitetura hostil. Lá no Cocó mesmo, entre a Santos Dumont e a Sebastião de Abreu, tem ali uma esquina, não sei se é a Batista de Oliveira, qual é a esquina, que tem ali cactos, uma planta espinhosa na calçada. Se um ciclista cair, ou um motociclista, morre. Ou pelo menos sai muito lesionado. Um idoso, um cego cair daquele ponto ali, se lesiona. Arquitetura hostil. E aí eu quero chamar a atenção da AGFIS para discutir, porque, por incrível que pareça, não tem a fiscalização ativa, a busca ativa. Não tem um fiscal saindo, anotando. Não, é só reativo, passivo. É um absurdo. E é a hora de discutir a cidade. E eu falo isso com muito respeito a alguns pilantras que são candidatos a prefeito que não entendem nada. Eu estou errado, Fabiano? Não, inclusive o exemplo que você deu do Cocó, aqui para a gente ficar restrito a uma área nobre de Fortaleza, uma área muito importante, sempre debatida pela questão ecológica, tá? Mas aqui o que a gente verifica também é que as calçadas, mesmo sendo um bairro nobre, elas também não são cuidadas. Isso é muito comum, tá, naquela região. Você falou da Rua Batista de Oliveira, inclusive é o local ali da minha residência, tá? Você tem outras ruas paralelas a Batista de Oliveira ou perpendiculares que as calçadas ou não existem ou são impraticáveis você caminhar ou até correr. Pela manhã, você tem muita prática de esportes ali, corridas, pessoas que saem ali para correr naquela adjacência. O que você verifica muito são pessoas correndo na rua, porque a calçada é cheia de desníveis, de buraco, de situações, como até que você disse, de cactos, tá? Que vai prejudicar, vai arranhar, vai machucar, e a pessoa prefere andar na rua do que andar correr numa calçada. Então a gente vai ter muito mesmo isso. Eu vou te ajudar, Fabiana, eu vou te ajudar para você se situar. Você está aqui vindo de Iguatemi para Sebastião de Abreu, no sentido de Santos Dumont. Aí passou a padaria Portugália, do lado direito tem uma esquina, antes da Santos Dumont, uma esquina que tem ali cactos, aquelas pontas como lanças, ali é um perigo. Aí você vai para outro ponto nobre, anota aí, Barão de Stuart, na esquina ali daquela rua de quem sai do Palácio da Abolição, não tem calçada. Aí a turma ainda estaciona irregularmente, o pedestre, o transeúde, o cidadão é obrigado a ir para a rua se expondo a um risco de um acidente ou até de uma fatalidade por negligência de duas pessoas. A prefeitura enquanto instituição. 2, o proprietário do imóvel, que é um irresponsável. Aí você eu tô nervoso hoje, tô, Fabiano. Você tá nervoso, certo? Mas é porque o tema, ele realmente é bastante importante e a gente que se preocupa com a nossa cidade, nesse momento de eleição, a gente muitas vezes tem que realmente chamar a atenção dos candidatos. Aí nós temos candidato a prefeito que participaram ontem de debates, vão participar hoje de debates. Esse é um ponto positivo, Roberto, dessa eleição. Eu estou verificando muitos debates e esses debates são interessantes para a gente conhecer cada vez mais os nossos candidatos. Então, o que a gente tem que está aqui revoltado, que a gente está indignado, você está certo. Porque esse tema de calçada já trouxe muito prejuízo, já causou muitos acidentes e esse é um tema que é importante, novamente dizendo, para o munícipe ter atenção e verificar se no seu bairro, na sua região, está sendo cuidado ou não. Aqui a gente está falando, por exemplo, da área nobre, mas vamos, por exemplo, para o Pirambu, Grande Pirambu, ali de Jacarecanga, Carlito Pamplona. Você tem toda a extensão da leste-oeste, Roberto, um problema seríssimo de calçada.
Um problema seríssimo de calçada, porque você tem indo ali da Marinha até a Robert Kennedy, que fica já na Barra do Ceará, você quase não tem uma calçada regular. E isso eu lhe falo porque a gente tem trabalhos também sociais, comunitários naquela região. Ali o Carlito Pamplona eu conheço bem, o Grande Pirambu eu conheço bem, e aí você fica realmente triste, porque você tem uma avenida muito importante em Fortaleza e que praticamente você não tem calçadas que possa aí o transeunte caminhar tranquilamente, tá? Então, esse tema de calçadas e até a gente ampliando mobilidade urbana é muito importante, porque aí você tem também a questão das ciclovias. As ciclovias, Roberto, elas têm que ser uma solução para o transeunte, para o motorista do ônibus, o motorista do carro e etc. Eu vou lhe falar aqui uma coisa que eu vi nesse final de semana. Eu ia para um jogo, tá? Aí do meu time, Fortaleza, certo? Me permita aqui, a alegria de todo o torcedor do Fortaleza é grande. Então eu fui para esse jogo contra o Corinthians no domingo. Nós paramos para almoçar, eu, minha mãe, meu filho, ali na rua Edilson Brasil Soares, certo? Porque eu saio aqui do Cocó, vou em direção ao Castelão, a gente ia pela Oliveira Paiva, então paramos ali na Edilson Brasil Soares. Sinceramente, uma coisa que me chamou muito a atenção, você vai ter uma parte que é para estacionamento de carro do lado da rua, aí você vai ter uma faixa de carro de indo e voltando, certo? E um canteiro gigantesco, tá? Que na verdade ali você está prejudicando o fluxo de carro naquela rua. Por quê? Naquela avenida. Porque o que você vai ter ali é um fluxo de carro muito grande e até para desaguar a tão congestionado Washington Soares, certo? Então você faz uma construção ali de um canteiro enorme, de espaço para estacionar e você está deixando uma faixa para circular numa avenida que tem um grande fluxo de carro, que aí você, pegando ali a Edilson Brasil Soares, você vai cair, quem conhece bem também a cidade de Funcionários, na José Leon, certo? Logo ali que dobra à esquerda para pegar para quem vai para a cidade de Funcionários ou aquela outra região. Então você, em vez de criar fluxos para desaguar Fortaleza, o trânsito, etc., você inventa demais e cria, na verdade, barreiras para o trânsito de Fortaleza, que foi o que aconteceu nessa importante via aqui da cidade. Bom, quero agradecer ao João do Bom Jardim, que ele fala que onde ele mora nem calçada tem. E aí, João, se quiser mandar foto para a gente discutir, fique à vontade, mandar foto, vídeo da calçada. Eu quero também agradecer aqui a audiência da turma que está na Vajota. Aqui mora na Vajota, está dizendo o seguinte, olha aqui a bronca que está trazendo aqui para a gente. Eu moro aqui na Vajota, ao lado do Colégio Farias Brito, próximo ao viaduto, que está uma verdadeira habitação. Estão fazendo casinhas à noite, estão abarrotados, muito perigoso passar por lá, por perto. Gente, eu tenho evitado mostrar as imagens, Fabiano, desse local, mas quem está ali na Alberto Sá, Engenheiro Santana Júnior, está ali no Atacadão, Sam's Clube, Terminal do Papicu. Aí vem para pegar a Dom Luiz, tudo se transformando numa favela. Sim. E aí eu pergunto para ti, cadê a cabeça do Roberto Cláudio? Não é a cabeça aquela careca, não. É o raciocínio, o bom senso e o respeito pela cidade. Porque quando ele se juntou com Camilo Santana, fizeram aquela vida expressa, esqueceram de quem precisa andar a pé, quem precisa se locomover, ou seja, isolaram ainda mais o Mucuripe, o Papicu, isolaram ainda mais a Vajota, criaram ali um paredão com a Avenida Expressa, que ninguém que gosta de viver uma cidade pode aproveitar a cidade. E aí, essa história da favela ali no Cocó não, ali no Papicu, nas imediações do Sam's Clube, da Padaria Montmartre, para poder facilitar a vida, para quem está no Colégio Farias Brito, quem vai a pé, quem precisa ir para o terminal do Papicu ou para o VLT
da estação Papicu do VLT, eu vou falar uma coisa, é coisa de canalha. Eu sei que você gosta do Camilo, peço desculpas, mas é coisa de canalha. Porque imagine eu que estou gordo, velho, envelhecendo, se Deus me permitir, eu quero viver um pouquinho mais. Como é que eu consigo subir uma escada que fizeram ali no improviso? Uma estação da VLT sem nenhum planejamento. Eu queria convidar o arquiteto, o urbanista que fez aquela porcaria para vir aqui debater contigo e comigo, Fabiano. Porque é inaceitável. Uma criança ainda sobe, mas um idoso, um gordo, uma pessoa que tem dificuldade e até um jovem. É por isso que tem tanta gente se arriscando, atravessando as ruas, colocando a sua própria vida em risco. Quer ver outra coisa mal feita aqui? Quem está na Antônio Salles, gastaram dinheiro público para fazer uma passarela. Não presta. Aí a prefeitura agora fez lá um puxadinho para as pessoas passarem. Aí a pessoa vem do Iguatemi para pegar Antônio Salles, freia de uma vez. Que coisa mal feita, quanta incompetência. Selo incompetente. E discorde de mim que eu vou te chamar de babão. Rapaz, tu tá rindo porque não é tu que precisa andar a pé ali e andar de carro, né? Esses dois exemplos que você falou, certo? Eu não sei, na verdade, quais foram as gestões que aconteceram. O que é que eu posso falar? Primeiro, dos nomes que você citou, certo? Tanto o Camilo Santana quanto o Roberto Cláudio, na minha opinião, foram dois ótimos gestores. Isso aí eu deixo muito claro, sempre a minha opinião, porque também é importante você criticar, mas também é importante você elogiar quando você tem um ex-governador e um ex-prefeito que realmente foram referências em todo o Brasil da qualidade do seu trabalho. Com relação pontualmente a essa situação do Papicu, ali do Sam's Club, tá? Ali você vai ter um entroncamento ali que é difícil você resolver aquele problema. Sem contar que muitas vezes aí tem a situação de que a própria população não obedece às sinalizações. Ali você vai ter, na via expressa, quando você vem do sentido da Raul Barbosa em direção à Beira-Mar, tá? Você tem ali uma entrada que dá por baixo do viaduto e ali é que você vai direcionar para justamente a Universidade Farias Brito. As pessoas que andam ali eu vou chamar um outro problema, que é a questão de pessoas, moradores que estão debaixo da ponte, infelizmente, pela situação financeira que uma parte considerável da população cearense vive. Mas aí, Roberto, o que a gente tem que fazer é o seguinte: muitas vezes o próprio administrador, o próprio prefeito, vereador, tá? Ele construiu até com boas intenções, mas aí você não tem um feedback, um retorno da população, se aquela situação ficou boa ou não, aquela obra ficou boa ou não. Essa situação particular do Papicu, eu acho ali realmente uma grande dificuldade para resolver. Por quê? Porque ali você vai ter o Sam's Club e você tem uma área totalmente isolada e muito ampla, ali próximo ao terminal do Papicu, Sam's Club, para cá a Via Expressa e logo depois o Colégio Farias Brito Colégio e a Faculdade Farias Brito. Então, essa área realmente, para locomoção de pessoas, para que quem quer andar, vai ser um problema grande resolver, certo? A gente também tem que entender que vai ter horas que a própria prefeitura, o próprio governo do estado ali, mais basicamente a prefeitura, certo? Tem que ter alguns locais que não vai ser possível tanto a locomoção. Fabiano, mas, por exemplo, você pode dar Dom Luiz. Eu só não te convido para viajar comigo por minha conta para o Rio de Janeiro, porque tu vai que tu aceita, eu vou ter que pagar a conta. Mas um dia que você for para o Rio de Janeiro, você vai conhecer o VLT, um lado da Carioca, vai conhecer na Praça de Tiradentes o VLT, na 7 de setembro, no Rio de Janeiro. Eu quero lhe mostrar que aqui no Brasil tem solução, tem exemplos práticos. E eu quero pedir a você, mandar o WhatsApp aqui para o programa, para dizer para mim aonde que está ruim essa cidade, para ser corrigido, ser melhorado. Porque eu não acredito que não tenha um cidadão no mundo capaz de solucionar
as demandas de uma capital como é Fortaleza. Mas aí você teria uma situação. Aguenta a mão aí, que eu vou para um pequeno intervalo. Vou lhe oferecer um cappuccino que eu mandei fazer para você. Ô, rapaz, aí agradeço. Fica aí, na volta tem mais da hora. Bem, estamos de volta e olha, quando eu pego o WhatsApp, é tanta mensagem que eu fico super feliz. A Valéria Monteiro aqui dizendo o seguinte, olha, absurdo a população ver isso, uma falta de planejamento total, esses políticos são irresponsáveis demais. Bom, gente, eu quero dizer para vocês, pelo amor de Deus, onde que Camilo e Roberto Cláudio foram bons? Bom, tem aqui a parte da Socorro Machado, do Parque Iracema. Gente, tem gosto para tudo. Isso aqui é um programa seu, um programa popular. Olha, esse meu amigo aqui, eu ofereci para ele um cappuccino, ele disse que estava frio, mandei voltar. Não tomou cappuccino. Aqui é assim, não gostou, a gente vai e troca. Fabiano, a democracia, numa sociedade plural, democrática, tem pensamentos divergentes, tem opiniões divergentes, e é isso que constrói uma sociedade melhor, ou não? Eu acho que a grande situação de expressão, certo, de uma democracia é justamente essa questão de você poder opinar e dizer se você gosta ou não de determinado candidato. Deixa eu lhe falar uma coisa que aconteceu comigo, eu já falei aqui, torcedor do Fortaleza, falei do jogo agora contra o Corinthians, mas no jogo anterior, Roberto, olha só o que aconteceu comigo, e aliás, não comigo, com um candidato aqui, com uma pessoa que eu estava no jogo contra o Rosário Central, da Copa Sul-Americana. Eu estava ali na parte de lazer, ali do setor prêmio, tá? E começou meu telefone a tocar. Era justamente um candidato a vereador de Fortaleza, que já me conhecia, certo? Um grande amigo aí, que ele tinha sido barrado de entrar no estádio porque ele estava com um bottom da campanha dele, tá? E eu fui argumentar que ele não poderia ser barrado. E a ordem era de barrar no estádio Castelão manifestações políticas. Eu disse, não, meu amigo, existe uma diferença grande entre você fazer uma manifestação e a pessoa tá expressando, tá indicando qual vai ser o seu voto. Então a pessoa estava com um bottom e estava justamente querendo entrar e foi barrada e a gente conseguiu até contornar e reverter a situação. Mas que você dizendo aí, o que eu estou colocando aqui é, justamente de forma democrática, você se expressar é extremamente importante para a nossa democracia. Eu tenho uma visão de que Camilo Santana, Roberto Cláudio foram dois bons administradores e foram bons para o governo do estado do Ceará e para a prefeitura. Vai ter amigos meus, grandes amigos, que não concordam com a minha visão e isso é ótimo. Você mesmo não concorda, certo? Não, você tem mais críticas, mas isso é importante porque a gente vive na democracia. Fabiano, é preciso só deixar claro que quando a gente debate, eu e você e os nossos convidados, inclusive você que é meu convidado, todo dia mandar uma mensagem para o WhatsApp, aqui não é nada pessoal. Sim, sim. É preciso entender, por exemplo, a Bezerra de Menezes está uma porcaria, é um desrespeito a Bezerra de Menezes. Você pegar uma Bezerra de Menezes, que à noite não tem movimento, e deixar ali ociosa, por que não libera aquela porcaria toda para todo mundo usar? Então, o que eu estou falando é porque tem gente em casa que não tem voz, não tem lugar de fala, e aqui esse programa é para dar lugar de fala para as pessoas. E não é nada contra o Roberto Cláudio, que eu tomo café com o Roberto Cláudio, se ele me chamar para bater papo, eu vou tomar papo, eu entrevisto o Camilo, eu não tenho nada contra as pessoas. O que eu estou dizendo é que a Avenida Expressa foi mal feita. Eu estou falando é que o Cid Ferreira Gomes prometeu para 2014 a linha do VLT, a linha do metrô, a linha leste, chegando no Fórum Cláudio Bevilacqua, e não fez. O que eu estou dizendo para a população é que a população precisa cobrar do Ministério Público as calçadas, os deficientes têm que se organizar, fazer a associação de deficientes, de cegos, surdos e mudos, o dos cadeirantes, porque numa sociedade, às vezes, calar é perder.
E nem tudo pode ficar para depois, porque respeito se faz, Fabiano, nas pequenas coisas. Mas complete seu raciocínio. Mil desculpas por interromper você. Nada. O que eu ia colocar, justamente, acho que aqui você tem a questão muito da forma que você conduz essa liberdade, essa situação de você poder se expressar. Eu acho esse programa extremamente democrático. E o que eu ia lhe dizer, por exemplo, é também uma crítica, tá, a esses governos passados. Por exemplo, você agora citou aí a questão do metrô. O metrô, na minha opinião, Roberto, é a maior vergonha que você pode ter das gestões de governo do estado do Ceará. Você tem quantos anos esse metrô de Fortaleza e o metrô não sai? 20 anos, 30 anos? Tá? Isso é falta de planejamento, isso é falta de organização, isso é falta de compromisso com a população. E o metrô, inclusive, iria também ser uma solução para o problema que você colocou da questão ali do Papicu, porque o metrô ele integraria aquela parte ali do Papicu e depois é que ele iria para a Washington Soares, ali à altura do Fórum Clóvis Bevilacqua. Quem não lembra, aqueles tapumes que passaram anos, tá, ali em frente ao Clóvis Bevilacqua, que quem estava a pé não conseguia atravessar, tinha que ir até a esquina ali da Unifor, para poder atravessar, para poder voltar, porque era cheio de tapumes, e esses tapumes foram retirados porque a obra não existiu e não terminou o metrô de Fortaleza. Embora, novamente, isso aí seja aí um problema do governo do estado, não é da prefeitura. Então, assim, voltando aí para a questão do embate, das propostas da prefeitura, da questão dos problemas municipais. O que a gente tem que lidar são com a parte de locomoção urbana, que a gente também aqui trabalhou. Você falou aí da Bezerra de Menezes. A Bezerra de Menezes é uma região da cidade que ultimamente eu tenho pouco andado. Mas às vezes que eu ando, a gente tem dificuldade de andar na Bezerra de Menezes. Tá? Por quê? Porque fizeram canteiros muito grandes para o acesso de ônibus. Eu acho, tá, que exageraram e não priorizaram a questão da passagem dos carros. Então, o que é que a gente verifica? E aí vários amigos que andam por lá, que moram na região ali do São Geraldo, da Parquelândia e etc., me falam: Fabiano, o que a gente verifica é o trânsito de ônibus vai ter 1 ou 2 horas por dia que aquelas faixas você ali tem razão de ter aquelas 2 faixas, certo? Fora isso, não tem mais horário que são usados aquelas faixas de ônibus. Aí fica a faixa de carro sempre lotada, não tem nenhum horário que eu vá na Bezerra de Menezes que não esteja lotado, que não esteja engarrafado, e, por outro lado, o transporte de ônibus, que deve sim ser priorizado. Não estou questionando aqui a prioridade aos ônibus. Sim, o transporte coletivo deve ser priorizado, mas também deve ser priorizado com inteligência. Que fosse utilizado aquelas 2 faixas somente no horário de pico. Depois, como você disse, por que não utilizar o resto da avenida? Que aí fica parado, que não é utilizado, e aí os carros engarrafados e etc, etc. Você vai, por exemplo, de 5 horas da tarde às 7, andar na Bezerra de Menezes, é um caos. Você não consegue andar. Olha, estamos discutindo a cidade de Fortaleza e você pode também trazer a sua demanda. É importante lembrar que a gente aqui não está criticando pessoa A, B ou C. Nós estamos discutindo pontos da cidade, do município e do Brasil. Porque é preciso lembrar que a gente chega em Madrid, em Barcelona, se encanta com o VLT, com o metrô, mas no Rio de Janeiro tem um VLT muito bem administrado por uma empresa privada. Aí aqui botaram na mão do governo, uma empresa do governo. Ou seja, virou outro tipo de privada. Uma privada de fazer merda. Porque pensa o negócio mal administrado. E aí, é uma crítica minha. Porque é preciso... falar em merda, Fabiano, ontem fizeram um abraço na Assembleia Legislativa com caminhões de merda. A turma... Vou ver se tu entende. Imagina a cena, um monte de carro, aqueles que fazem a limpa-fossa, foram para lá, abraçaram a Assembleia para protestar
porque a CAGES e a Ambiental Ceará está proibindo de descarregar na estação de tratamento do Janguruçu. Eu fiquei preocupado porque imagina se aparece alguém doido como eu para abrir lá, limpar a fossa e descarregar lá na Assembleia. Rapaz, seria o caos, viu? Seria o caos, né? Seria o caos. Fabiano, a sociedade tem muitas demandas, é importante a gente trazer, e eu gosto de você, Fabiano, porque você, além de ser uma pessoa muito preparada, inteligente, foi aluno do Colégio Militar, é um lorde, debate com respeito e serenidade, não tem nada a ver comigo, eu sou desequilibrado total. Aí, a sociedade precisa ter lugar de fala e de voz. É isso que você está fazendo quando você aponta a Bezerra, conta a história do Castelão. Inclusive, essa semana a gente viu cenas de barbaridade da briga da TUF, da MOF, os torcedores brigando no meio da rua, se matando. Fabiano, outra coisa importante também a gente discutir nesse período de lacração, Pablo Marçal é um lacrador que vai trazer péssimos exemplos. E antes de você falar do Pablo Marçal, eu queria lembrar que você que é papai e mamãe, você educa seu filho com exemplos. É um absurdo, Fabiano, as pessoas fazerem filas duplas nas portas das escolas particulares. É só um minutinho. E gera engarrafamento em toda a cidade. Não é um péssimo exemplo não, um caba desse, um papai e mamãe que ali está mostrando para o filho que pode descumprir a lei, que pode desrespeitar toda uma coletividade? Esse problema das escolas, eu conheço bem porque eu tenho 2 filhos, tá? Então, eu sempre quis deixá-los, eu sempre fiz questão de deixá-los na escola, e o que eu via era justamente essa situação de que você tem a oportunidade de estacionar mais à frente, de estacionar correto, mas o pai e a mãe fazem questão de parar em frente à escola, parar o carro, desce para deixar o filho, o cumprimento, dá um beijo, etc. e volta, tá? Então, deixo claro, nada contra o carinho com o filho, que isso tem que ter sempre, certo? O que é desrespeitoso é com o próximo, porque ali vai criando uma fila que não era para existir, já que você quer parar, quer cumprimentar o seu filho, não quer deixá-lo, ou só abrir a porta e que ele saia, tá? Então pare, estacione seu carro para poder deixá-lo na escola. Esse é um grande problema. Roberto, você me fez lembrar aqui uma coisa bem curiosa da minha vida assim, pessoal. Eu fiz um mestrado na Espanha, certo? Então eu tive essa oportunidade de fazer um mestrado em Madrid. À época, Madrid, ela concorria para ser uma sede das Olimpíadas, tá? Eu acho até que quem ganhou foi a do Rio de Janeiro. A gente está falando aqui de 2007, 2008, foi esse período que eu morei lá. E uma coisa que me chamava a atenção já naquela época era a questão do planejamento. Eles planejavam um bairro. Eu cheguei a morar na Vila Olímpica, que seria para os atletas. Como Madrid perdeu a indicação, então eles liberaram para locação e tudo. Eu cheguei a morar nessa Vila Olímpica, e uma das coisas que eles construíram do período que eu estava lá, foi justamente a linha do metrô, tá? Então eles imaginavam o bairro e imaginavam o metrô como sendo uma forma de acesso da população. Coisa que aqui, como você falou aí, não acontece, porque o metrô faz 10, 20, 30 anos, toda a campanha é uma promessa e nunca é cumprido. Então, essas promessas que são feitas e não são cumpridas para o governo do estado, a eleição está aí, gente, está na porta. Dia 6 de outubro, você vai decidir o prefeito de Fortaleza e os vereadores de Fortaleza pelos próximos 4 anos, tá? Não é do dia 7 de outubro, não vai ser em dezembro, não. Vai ser no dia 6 de outubro. Então, no dia 6 de outubro, você tenha consciência quando for votar, vote pensando no melhor para a sua cidade, para a sua rua, para o seu bairro e etc. A gente verifica em regiões muito pobres o ataque de candidatos a prefeito, de vereadores que não têm compromisso com aquela região. Então, tenha consciência, vote em quem você tenha certeza ou o máximo de certeza, né, que a pessoa pode enganar o outro, mas que você tenha certeza de que aquele político ali
vai realmente ajudar a melhorar a sua condição, a sua área, a sua região, o seu bairro, a sua rua. Olha, lá na Espanha, em Madrid, tem a Gran Via, que eu acho espetáculo. A Gran Via, sim. Ali perto da FENAC, então tem uma praça que você caminha, tem um mercado. E isso faz com que as pessoas vivam a cidade. Eu chego lá na Espanha, para pegar um ônibus é uma facilidade muito grande. Você tem um ônibus que é confortável, ele desce, você tem facilidade para pegar, subir dentro do ônibus. Você tem um metrô que te leva para todos os locais. Então você tem lá um parque lindo, que é o Parque del Retiro, tem a Puerta del Fogo. Então tem vários locais. E Fortaleza merece mais. Fortaleza merece um transporte público de qualidade, que você esqueça o sacrifício de pagar uma prestação de R$1.000, R$2.000 de um carro, pagar R$2.000 de IPVA, pagar R$8, R$7 de gasolina, pelo amor de Deus. Então, o debate de hoje, começamos o programa de hoje conversando com a candidata a prefeita de Cascavel, a Paulinha Dantas, e no segundo e terceiro bloco nós tratamos aqui de urbanismo, transporte público e mobilidade urbana. Lembrando que quem precisa pegar de Augusto dos Anjos, Oswaldo de Paiva, quem vai para o Grande Bom Jardim, quem vai para o Conjunto Ceará até hoje não tem uma grande avenida que possa interligar com outros bairros. Veja o absurdo que é Fortaleza, que não tem esse debate. E o detalhe desse debate meu com o Fabiano aqui hoje é para te lembrar, se você pegar a porcaria do programa de governo dos candidatos a prefeito de Fortaleza, não tem isso. Não tem. Faça o exercício, pegue a do prefeito Sarto e veja o que ele tratou sobre as ciclovias que ele está colocando hoje em prática, sem discutir com o município, sem discutir com você, que é o grande destinatário final dos serviços da prefeitura. Fabiano Távora, é uma alegria te receber aqui. Eu queria lhe pedir as considerações finais para você fazer o seu desfecho como queira. Tá. Eu acho que o debate hoje, nós focamos muito a questão de mobilidade, da estrutura da cidade, dessa questão de circulação de pessoas, de carros, de automóveis, de ônibus e etc. E eu acho que esse é um tema que é muito importante para você, ouvinte, para você, telespectador, que está prestando atenção, incluir nos seus critérios de votação. Quem você acha que realmente pode trazer melhores soluções para a sua cidade, tá? Aqui, como a gente está falando do programa, que vai para vários locais, não só para o Ceará, mas para vários locais do Brasil. Então, para que você possa entender que a mobilidade urbana é muito importante e você tem que decidir o que é melhor para a sua cidade. Um ponto que a gente bate muito aqui, Roberto, é a tecla da conscientização. Você votar consciente, garanta a você não vai se arrepender. O que pode acontecer se o candidato não atender às suas expectativas, você muda na próxima eleição, você procura um candidato melhor e etc. Não venda seu voto, porque você vendendo seu voto, o que é que vai acontecer? O candidato vai sentir que não tem obrigação nenhuma com a sua cidade, com o seu município, e vai ser o quê? 4 anos perdido ou de retrocesso. Então, tenha muito essa consciência na hora que você for votar, seja para a direita, seja para a esquerda, o que você for votar, vote com a sua consciência, que esse é o melhor voto. Isso é democracia. Bom, quero agradecer a audiência do Chaves Freitas. Chaves, a gente vai aqui separar depois alguns recortes do debate para a gente poder colocar para vocês. Eu quero agradecer também o Wesley do bairro de Fátima. Roberto, traga aí Eumano, Cid, Roberto Cláudio, Ciro Gomes. Querer trazer para oferecer a você uma entrevista, eu quero. Só que eles têm medo de mim. Eu sou louco, eu pergunto que os outros não perguntam. Eu não sou babão, então eles não vêm. Tem também aqui o Antônio Ferreira de Lima, moro no Papicu. Porque a prefeitura não tira aquela cracolândia do viaduto da Dom Luiz. É o que eu quero saber também, meu amigo Antônio Ferreira de Lima. Valéria Monteiro, estou seguindo o Pablo Marçal, depois vou dizer o que eu acho dele.
pode dizer, pesquise por que ele foi preso, condenado. Preso não, por que ele foi condenado criminalmente. Pesquise as denúncias que ele tem de fraude, as denúncias que ele recebe aí. Pergunte ao Eduardo Bolsonaro por que a família Bolsonaro não apoia o Pablo Marçal. Temos aqui, ó, João Lopes dizendo que Curitiba é sensacional. Luiz está dizendo aqui que não gosta, Roberto não gosta para tudo. Não é gosto para tudo, é na verdade analfabeto político mesmo. Obrigado, Luiz, pela sua audiência. A minha colocação, deixa eu ver aqui. Eita, é muito extenso, depois eu leio com calma. Osmarina, muito obrigado, Osmarina. Você falou em Madrid, estou indo para lá agora, em outubro. Olha, Madrid é muito bom, dá para visitar Toledo, Barcelona, dá para fazer um passeio bacana demais. Comer umas tapas, Osmarina, você vai gostar. Gente, o meu diretor está lembrando que o programa acabou. Mandar aqui um abraço para o Bom Jardim. Gente, olha, vocês são demais. E amanhã tem mais da hora. Até amanhã, tchau!